Figuras do passado continuam aproveitando para atrapalhar o presente do Santos. Que coisa impressionante, né? Fabian Bustos, aquele técnico que por aqui passou e que não deixou saudades. Aliás, depois ele passou até pelo América Mineiro, não adiantou nada também, né? O negócio dele é o Equador. Meteu um processo no Santos para receber um dinheiro, entraram com o transfer ban e o Santos não conseguiu resolver até então porque o Mukirana não quer receber em prestações, ele quer receber à vista, como se ele tivesse feito lá um grande trabalho aqui. Aliás, eu acho que na vida tudo tem o lado legal e o lado moral, né? Acho uma imoralidade desses caras que atuam no futebol quando eles não entregam, né? Uma vergonha. Não que ele não tenha que receber, mas sabe, facilita as coisas, né? Até porque se deixarem de pagar, lá na frente, o cara aciona a justiça de novo, ganha muito mais ainda. Então será que o Bustos não está conseguindo comprar um feijãozinho, um requeijãozinho, né? Será que está tão difícil a vida dele assim? O grande problema é você fazer esse tipo de acerto com profissionais que você não conhece, né? O cara tá lá longe, o empresário diz que ele é legal e tal, mas você não conhece ele aqui no dia a dia do futebol brasileiro. Então mostrou-se um sujeito intransigente, irredutível. Tá no direito dele, tá. Mas não fez nada de bom no Santos, né? Podia pelo menos se lembrar disso e ter ajudado o clube na hora de... Não ajudar, mas pelo menos facilitar a pagar esta dívida aí de 4 milhões de reais. Que existe, sabem por quê? Segundo me contou aqui na live o Henrique Farinha recentemente, porque o Santos, ao mandar embora o Fabian Bustos, o fez verbalmente. Tinha que ter feito por escrito, com uma caneta Bic e um papel papel de pão, pelo menos, né? Tivesse feito por escrito, não teria que pagar. Mas a organizada gestão anterior esqueceu desse detalhe e por isso que o cidadão entrou com esses 4 milhões contra o Santos. Por que eu estou falando isso tudo? Porque nesta sexta-feira terminou o prazo para inscrever novos jogadores. O Santos contratou um goleiro e não pode usar esse goleiro, que é o Gabriel Brazão. E por luxo, ainda no treino desta sexta-feira, perdeu um goleiro, o Rodrigo Falcão. Coitado do menino, estava lá no banco de reservas e tal, sendo aproveitado. O Santos mandou uma nota às 3h23 da tarde. Na verdade, a lesão dele foi na quinta-feira, né? Sofreu uma entorse no joelho esquerdo. No treino passou por avaliação clínica, encaminhado para exame de imagem, que constatou a ruptura do bendito do ligamento cruzado anterior, o tal do LCA, e também lesão de meniscos, ou seja, cirurgia e reabilitação no CEPRAF. Boa sorte ao Rodrigo Falcão, ele não joga mais esta temporada. Então, além de perder um goleiro, o Santos não conseguiu inscrever o outro. Aí vocês sabem o que aconteceu? Tiveram que buscar o menino, que eu sempre ouvi falar bem, o Breno, e que estava encostadaço. Nem para o Catar viajou. Então foi inscrito no Campeonato Paulista o Breno, o goleiro que vai compor este grupo. Aliás, eu vou aqui fazer uma junção de fatores, porque além das novas inscrições no Campeonato Paulista, que foram efetuadas e efetivadas nesta sexta-feira, teve também um amistoso surpresa lá no Catar. O Santos pegou um time lá que é da segunda divisão, mas parece que está quase subindo para a primeira, para dar uma movimentada na rapaziada, porque não teve o amistoso da Malásia, e como eles voltam na segunda-feira, para não ficar tão sem ritmo assim, jogaram e empataram por 3-3. E é sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então, entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitá.beef. No WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Eu aproveito e peço
Para você que está chegando agora aqui ao canal 10, para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Da sexta-feira também teve a história da Vila, né, da nova Vila. Falei sobre o tema na live do Entre Linhas, que recebeu hoje o Ted Sartori nesta sexta-feira, mas eu vou falar sobre este tema num próximo vídeo. Não vou misturar alhos com bugalhos. Aqui eu estou falando do campo e bola. No próximo vídeo eu falo sobre essa história da Vila Belmiro, tá certo? Dito isso, já falei da questão do goleiro, então o Santos apresentou as suas novidades na lista de inscrição. Vocês lembram que um dia antes o clube divulgou que Jair, Zabala, Jorge e Dodô estavam integrados, iriam começar a trabalhar com o elenco. Vale ressaltar que é o seguinte, o Santos tinha que fechar esta lista agora, porém, quando mudar de fase o campeonato, o Santos pode fazer substituições, e tem lá jogadores para serem substituídos, como o Zanocelo e o Basso, né? São alguns jogadores que podem ser substituídos. Depois eu vou trazer a lista completa. E aí a surpresa geral foi que nem o Zabala ainda está em fase de recuperação, né? A lesão do Zabala foi depois da do Jair, então ele deve estar para voltar. E o Jorge não está na lista, né? O Jorge não está na lista, ele não está inscrito. O Dodô foi inscrito na lista A, né? Junto com hoje os laterais do Santos aqui, né? Aderlan, Felipe Jonathan, Rainer e Dodô. Então o Jorge não foi inscrito, o Dodô foi, o Breno Sossai, que é o goleiro que eu citei, e a outra novidade é o JP Sherman, né? JP Sherman, lateral direito, que inclusive tem histórico de seleção brasileira sub-17 e era companheiro do Souza nessa equipe, né? E o Souza aqui infelizmente está lesionado. Então o Santos optou pelas inscrições do Breno e do Dodô, porque precisava completar o grupo aí, né? Fechar o elenco. E o JP Sherman, além do volante Ian, né? Que foi um menino que foi muito bem na Copinha. Eu não posso ser incoerente, eu disse aqui para vocês em outras vezes que achava que o Ian fisicamente talvez não estivesse apto para a equipe principal. Ele é um segundo volante. Não sei se o Carille dentro do grupo sente a falta de um atleta com uma característica como a dele, porque ele é um segundo volante que entra muito na área. Ele vai para dentro da área para fazer gol. Nem o João Schmidt, nem o Pituca são assim. Nem o Nonato é assim, né? O Tomás Encon menos ainda. Então um volante que entra na área, que aparece para bater de fora, não estou dizendo aqui que o Ian vai se aproveitar de cara, né? Mas está inscrito. Se houver necessidade, ele pode ser utilizado. Esperava até que e o Ian e o JP Sherman estão lá no Catar, estão voltando segunda-feira. Eu até imaginava que algum outro atleta fosse incorporado daquele grupo, mas ao que tudo indica já temos a resposta, o Carille deve ter visto, então não se interessou por Ivonei, não se interessou por Ed Carlos, por Derek, por Paulo Mazzotti, é isso aí. Então a lista do Santos está assim, da seguinte forma, a lista A são 3 goleiros, o João Paulo, o Diógenes e o Breno, porque quem tem 3, machuca um, aí você tem 2, um toma um cartão vermelho, aí você só tem um, é um perigo, né? Na lista B tem o Rodrigo Falcão, vamos ver se depois, a partir da próxima etapa do campeonato, se o Rodrigo Falcão, na lista B, na verdade, ela é livre, então você pode inscrever lá outros jogadores. Mas vamos lá primeiro na lista A. João Paulo, Diógenes e Breno, os goleiros. Zagueiros, Gil, Diego Borges, que já é menino da base, que já subiu. O Basso, que vai ser substituído mais lá para frente. O Joaquim e o Messias. Os laterais, Aderlan, Felipe Jonathan, Rainer e Dodô. Meio-campistas, Pituca, Juliano, Nonato, João Schmidt, Casares e o Zanocelo, que também vai ser outro a ser substituído. Aí até já não sei. Deixa eu terminar. Vamos lá. Atacantes, Morelos, Guilherme, Furt, Marcelinho, Pedrinho, Otério e William Bigode. Os atacantes acho que não muda muito.
Mas aqui no caso do Zanocelo, por exemplo, para a lista A, quem que poderia ser chamado? Porque o Santos não pode contratar por causa do transfer ban. O e-transfer, já falo, o e-transfer é de mandar e receber documentos, vídeos e, enfim, fotos. Aqui, porque muita gente questiona, talvez seja o lugar que possa ser ocupado pelo Miguel III. Não sei, né? Poderia. O Zanocelo tem que sair da lista, alguém tem que entrar ali. E tem que ser algum jogador de meio de campo. Talvez seja o Miguel, né? Vamos ver. Em relação à vaga do Baço, não sei. Porque tanto o Jair quanto o Samuel estão na lista B, né? Se o Derek tivesse chamado a atenção, ele já estaria integrado nesta lista B. Ou, talvez, aí refletindo um pouco mais, no lugar do Baço, mais lá para frente, entre o Zabala. Porque o Zabala, se ele já está treinando com o elenco, está até nas fotos lá do Flickr do Santos. Então aqui, fazendo uma reflexão, é provável que seja o Zabala a entrar no lugar do Baço. Aí na lista B tem o goleiro Rodrigo Falcão, que não joga mais, o Jair e o Samuel zagueiros, os laterais Souza, Kevson e Sherman, Kevson também não joga mais, né? O Ian e os atacantes João Vitor e Patati. O João Vitor que já está integrado ao elenco principal e o Patati que será integrado ao elenco principal também, não tenho dúvida, porque a não ser que o Santos volte lá do Catar com uma proposta pelo Patati, ele precisa ser reintegrado, até porque, como eu já disse aqui, não acredito que ele entregue menos do que o Pedrinho e o Marcelinho neste momento, né? O Pedrinho e o Marcelinho têm um pouco mais de experiência, é verdade, né, do que o Patati. São jogadores mais rodados para uma fase aguda do Campeonato Paulista, podem até ser mais importantes, mas na questão técnica eu não tenho dúvida que o Patati poderia agregar mais do que estes atletas estão entregando. É que, no caso especialmente do Marcelinho, ele tem aquela volta, né? Aquele retorno defensivamente, ele compõe tanto quanto o Guilherme. O Pedrinho já tem essa dificuldade, tá certo? Mas você vê, nessa história toda aqui, os 3 goleiros são da base. Os zagueiros tem o Diego Borges e, contando os 2 da lista B, são 3, né? O Jair e o Samuel. Aí você tem laterais não, meio-campistas também não, atacantes também não, só os cascudos. E aí na lista B tem a molecada, que é para oxigenar o elenco. A gente tem muitos veteranos, os jogadores mais experientes, mas precisa ter esse respiro, como no caso do Ian volante, do JP Sherman lateral, do Patati, do João Vitor, que são atacantes que eu acho ótimos, né? Eu acho que são jogadores que têm enorme potencial. Dito isso, com esta oxigenação, esses meninos têm que voltar lá do Catar, né? E, surpreendentemente, mais uma notícia que nos chegou durante a tarde, às 2h21, é que o Santos empatou por 3-3 com o Albida, em jogo treino, em homenagem ao ídolo eterno Edu. O Edu lá, o Sheik lá encontrou ele, ficou felizão, fanzaço do Edu. Eu vi você jogar lá, não sei quando, blá, 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 blá. Né? Foi bacana lá. Então fizeram um amistoso em homenagem ao Edu. Eu estava vendo as fotos, fizeram até isso é um bolo, né? Fizeram um bolo com a foto do Edu, do tempo em que ele era mais jovem e tal. Tem um troféu aqui, né? Então, como não teve o jogo na Malásia, fizeram essa partida aí. Então, foi 3-3 com o Albida, partida amistosa no centro de treinamento do Al Sailha, em Doha, nesta sexta-feira. Os gols do Santos foram marcados pelo Miguelito, pelo Derek zagueiro e pelo Rodrigo César, que neste giro fez o segundo gol dele por lá, né? E aí o Santos recebeu este troféu simbólico, Qatar Friendship Trophy, da equipe adversária, né? Empate. Então vocês são nossos convidados, fizemos até bolo para vocês, então podem levar o troféu. O Santos do Orlando Ribeiro foi a campo com o Paulo Mazzotti, depois o João Fernandes, que, pelo que eu vi nesse torneio aí, pode ser o cara integrar, né? Ser uma espécie de quarto goleiro nesse elenco do Santos aí, né? O Cadu, depois o Gustavo Henrique, o Derek, depois o Thiago, o
Diego Matos, depois o Balão, o JP Sherman jogou na esquerda. Captaram? JP Sherman escrito no Paulista. Né? Rainer está jogando na esquerda. Mas se der lá qualquer negócio, JP Sherman, o Carille deve ter passado a mão no telefone, ligou para o Orlando. Orlando, põe o moleque aí na esquerda, vê o que acontece aí. Né? Não, numa dessas o JP Sherman está indo para compor a trinca de laterais direitos, mas se precisar ele joga na esquerda também. Aqui no amistosinho ele jogou na esquerda. Vinícius Balieiro, depois o Ian, né, que está voltando, o Ed Carlos, depois o Gabriel Bom Tempo, e o Ivonei, depois o Bernardo, o Miguelito, que jogou até o fim, o Andrei, que teve uma outra oportunidade, depois entrou o Felipe Laurindo, e o Rodrigo César, que jogou até o fim. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, o Patati não jogou. Né? Ou foi opção, ou ele deve ter sentido alguma coisa, enfim, é isso mesmo. Acho que o Patati não jogou, não. E o Rodrigo César e o Miguelito jogaram a partida inteira. Então aí fizeram todo aquele oba-oba e tal, né? Homenagem pro troféu Grande Edu, né? Tá escrito aqui no texto que o Santos mandou. Enfim, então a delegação, diz o texto, também retorna na segunda-feira. Alguns garotos servem a categoria sub-20 e voltam para dias de descanso após a maratona da Copa São Paulo e da Equality Cup. Outros atletas que já haviam estourado a idade para a base, que estavam no grupo 2 do profissional fora dos planos, aguardarão novas decisões sobre os seus respectivos futuros. Exceção ao Patati, que está inscrito e pode atuar no Paulistão. Patati que tem idade, né, estourada, mas como eu já disse antes, ele já está na lista, passou da idade e vai ser certamente aproveitado. Então, que esse giro aí tenha servido, como dizem, né, que o Santos vai prospectar alguma coisa lá e tal. Isso já era de se imaginar, porque o Santos não ia lá botar o seu sub-20 à toa para tomar traulitada se não tivesse alguma coisa por trás aí para tentar trazer alguma coisa positiva, né? Um dinheiro, um negócio e tal, né? Um investimento. E foi bom porque vimos alguns meninos, né? O Patati, por exemplo, entregou o currículo lá para os árabes, né? Eles devem ter gostado. Já falei, o Patati tem cara de shake, né? Alguns outros aí, time da segunda divisão do Catar, alguns aí se encaixam aí na segunda divisão do Catar ou da Arábia Saudita, alguém deve ter ido ver lá. Respostas que nós teremos nos próximos dias. E alguns jogadores confirmaram, né? Eles jogaram contra equipes profissionais e alguns foram bem, né? Bem assim, dentro de uma margem. Né? Não estou dizendo que eles arrebentaram, uma coisa esplendorosa, mas mostraram um futebol interessante. E alguns desses meninos vão, como disse aqui a nota, vão ser maturados no sub-20, Bernardo, Gabriel Bom Tempo e por aí vai. Né? Outros já vão ter chance de trabalhar logo com o professor Fábio Carille. Tá certo, meus caros? Então era isso. Meninos pedindo passagem na equipe principal, na equipe sub-20, sub-23 e os treinos aí em seguida, né? Continuando, porque no domingo tem Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro, 4 da tarde, e depois tem a sequência do Campeonato Paulista, mais 3 partidas, né? Faltam 4, com a de domingo, depois mais 3, e aí vamos para a fase decisiva do Paulistão, e quem sabe, nestas últimas rodadas, talvez algum destes meninos possa ter uma chance. Eu fico imaginando que o Carille deve estar coçando o dedo para botar o João Vitor, o atacante. Ele deve estar louquinho para botar esse moleque. É que precisa ter um jogo suave, tipo, tá 3-0, o adversário com expulso. Aí vai botar esse moleque, vocês vão ver só. Do mesmo jeito que ele colocou o Souza. Mas eu espero também que outros possam ter esta oportunidade. Se não agora, ao longo da temporada. Tá bom, meus caros? Então era isso. Uma passada geral aí nestas questões envolvendo as inscrições e também este último compromisso do Santos lá no Catar com a sua equipe alternativa, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.